Olá, minha gente, tudo bem? O papo reto dessa semana é sobre envio de reiki para pessoas que estão próximas do momento do desencarne. Então se liga aí. Então, gente, muitas perguntas chegaram para mim sobre o que fazer quando a pessoa está numa doença terminal. Como vai atuar a energia reiki nesse caso? Posso enviar reiki para pessoas em fase terminal? O que isso vai ajudar as pessoas? Bem, primeiro a gente tem que aceitar o ciclo da vida, né? Aquela famosa frase que diz: desde o momento que se nasce, já se começa a morrer. Então a gente tem que aceitar que vamos ter um começo, meio e um fim. E que isso vai inevitavelmente acontecer com todos. Então há de se ter uma preparação para esse momento, tanto de quem vai fazer essa transição, tanto dos seus familiares. Todos têm que estar preparados. E a gente nunca sabe o dia que isso vai acontecer. Então essa preparação tem que ser mental, porque é a única certeza que a gente tem de que nós, ou que alguém próximo a nós, vai a qualquer momento. E aceitar isso como um processo de transição que o Criador fez para a gente. Só para ilustrar um pouco o nosso bate-papo, uma vez eu vi uma entrevista com o ex-vice-presidente José Alencar, que ele estava com um tumor no intestino, e perguntaram para ele: José de Alencar, você tem medo da morte? E ele deu uma resposta muito sábia. Ele falou o seguinte: bom, Deus nos criou e criou também, junto com o nosso processo, a morte. Então, nele falando, por eu acreditar em Deus, eu não posso acreditar que a morte seja uma coisa ruim, já que Ele criou a morte. Então eu tenho que entender que é uma coisa boa. Todos nós vamos, e quando chegar a minha hora, eu vou na certeza de que Deus preparou algo melhor. Então eu olhei naquela entrevista e falei: pô, isso aí é legal, vou usar essa narrativa dele em algumas palestras. E é isso. É uma coisa inevitável. Então vamos lá. A pessoa muitas vezes não tem mais como ficar num corpo, porque ele já está muito deteriorado a nível físico, a nível emocional, a nível mental. Aquela consciência, eu digo consciência, mas para entender melhor, aquele espírito não tem como mais aprender mais nada naquele corpo. E como tem lá em um dos meus vídeos que eu falo sobre a morte, aquele espírito não tem mais como ficar naquele corpo. E é hora de devolver tudo o que aquele corpo usou desse planeta para ele. Os minérios, os líquidos, os gases, tudo tem que ser devolvido. O seu calor, que é o elemento fogo, certo? Então, o que acontece quando você envia reiki para uma pessoa que está no processo terminal? O reiki vai organizar a parte física, emocional, mental e principalmente a parte espiritual, preparando aquele espírito para deixar aquele molde físico. Então a pessoa vai se acalmando. Se ela está com dor, as dores vão amenizando bastante. A sua mente vai ficando mais calma, mais tranquila. As emoções vão se acalmando. A sua mente começa a perceber o que está acontecendo no seu corpo. E ela começa a receber mais facilmente os insights espirituais. A energia reiki vai blindar a parte espiritual, fazendo com que aquele espírito comece a prestar atenção no seu desconectar com a parte física. Então vai preparando a pessoa pouco a pouco para que esse processo seja feito de maneira branda, natural, tranquila e com aceitação. A energia reiki também vai proporcionar à pessoa um estreitamento de laço, um conectar melhor com uma das deidades que nos auxilia no momento de transição, no momento da morte, que é uma deidade chamada Buda Vairochana. É ela que se aproxima do espírito que está desencarnando, é a energia dessa deidade que chega e guia esse espírito até, na maioria dos casos, seus entes queridos, pessoas que ele conheceu nessa vida e com que ele vai ter mais uma aceitação, vamos dizer assim, vai ser distraído a prestar atenção naquelas formas, naqueles moldes físicos de quem ele já conhecia, para que todo o seu processo de desligar do corpo físico aconteça melhor. Além do Buda Vairochana, essa energia também vai aproximar ainda mais
esse espírito que está desencarnando dos seus mentores. Todos nós temos vários mentores. E no momento da nossa passagem, ainda mais se a gente faz esse processo de passagem com aceitação, com entendimento, com agradecimento por ter tido uma jornada nessa dimensão, nesse planeta, e aceitando que esse é o momento agora de continuar a sua jornada em outras esferas, os seus mentores também se aproximam e sempre vão se aproximar, para que você faça melhor essa jornada, essa transição. E aí essa consciência, esse espírito, vai assimilar melhor tudo que vai lhe ser informado daí para frente, para que ele continue o seu processo evolutivo em outras esferas. E pessoas que estão em coma, pessoas que clinicamente estão em coma, embora muitas vezes a gente saiba que clinicamente ela está em coma, mas a consciência está fora do corpo e está consciente do que está acontecendo no leito de hospital, quando as pessoas vêm conversar sobre ela, que está ali na cama. Isso tem vários relatos. Tem relatos de pessoas famosas em várias revistas que saíram do corpo, até de médicos que eram totalmente céticos, que em momentos de trauma, em momentos de choque, em acidentes graves, saíram do corpo em consciência, né, projeção astral, e ficaram projetados, volitando ao lado do corpo físico, e vendo ali médicos falando sobre ele, pessoas da família, relatos, e aí, desliga o aparelho, não desliga, olha, o pulmão já foi, né, não está funcionando, está só no respirador mecânico, ciclo cerebral ainda tem alguma coisa, vai ser difícil voltar, desliga, não desliga, e a consciência está fora do corpo observando aquilo. E isso também é um aprendizado para a consciência que está ali fora. É um aprendizado para a pessoa que está em projeção. Se é o momento dela ir, se não é. Então é o momento dela ser testada na sua fé, entender melhor o desapego que ela tem que ter. O desapego é a chave, seja a pessoas, seja a bens materiais, ela tem que ter desapego. A gente nasce, vem sem nada e a gente vai sem nada. No céu não tem banco, né? Não aceita cheque, não aceita cartão de crédito, não dá para levar o cofre, colocar na nuvem, né? Lá em cima o dinheiro não existe, é energia. Então muitas pessoas têm apegos materiais e muitas vezes ela está fora do corpo, ela está em coma, para ficar trabalhando, ficar sendo testada na sua fé e nos seus apegos com os mentores próximos, tentando orientá-la, e muitas vezes ela está presa, projetada fora do corpo, prestando atenção no quadro em si, onde o corpo físico dela está, e não consegue com que os mentores a acessem. Então, quando você envia Reiki para uma pessoa em coma, você não deve enviar para a pessoa que está ali deitada no leito em coma. Você envia para os mentores dela, para que eles recebam essa energia Reiki que você está enviando para os mentores dela, embora você não conheça, nunca tenha visto, não saiba o nome, mas você dá esse comando: estou enviando Reiki para os mentores de, e dá o nome da pessoa e data do nascimento, e afirma para que eles armazenem essa energia e utilizem essa energia da melhor maneira para fazer com que aquela pessoa ou entenda por que ela está daquela maneira, e se tiver ainda contas a ajustar nesse plano, volte para o seu corpo e tenha mais uma chance de fazer mais alguma coisa que ela não tenha feito, ou entender que é o momento de deixar aquele corpo e seguir sua jornada. Então, Reiki para mentores, pessoas em coma, pessoas desacordadas. O pré-requisito para se enviar Reiki para alguém é a pessoa querer receber Reiki. Então você pega o nome dela, data de nascimento, e permite que eu envie a Reiki. Sim, você vai e envia. E se ela estiver em coma? Se ela estiver desacordada? Você envia para ela assim mesmo? Ela não autorizou? Sim, é uma invasão de privacidade. Você está obrigando ela a receber uma energia. Então não envie para ela, envie para os mentores dela. E peça para que eles utilizem aquela energia da melhor maneira, dentro da jornada daquela pessoa. E aí eles recebem essa energia e conseguem fazer a ponte. Então você dá energia a eles o suficiente para que essa ponte seja feita. E aí essa negociação com o plano espiritual começa a ser feita e tem-se um desfecho. Não tem nada mais terrível, né, do que familiares ficarem 3, 6 meses, 1 ano com a pessoa em coma, definhando fisicamente,
emagrecendo, e você lá, a família não pode fazer nada, e o médico não pode, pelas leis, desligar o aparelho, e a pessoa fica ali e não volta. Se voltar, está toda atrofiada, está cheia de ferida, mas também ela não desconecta. E aí fica aquele sofrimento em geral. Enquanto ela não fizer essa barganha espiritual, não tiver esse entendimento do momento da passagem, do desapego, da jornada que ela tem que seguir, ela não vai. Legal? Então, Reiki para mentores, e vocês podem auxiliar muito pessoas que estão no momento da transição ou próximo a ele. Ok? Muito obrigado, até a próxima semana.